E vamos agora ter uma visão alemã, o papel do Comitê Nacional de Legislação Animal na Alemanha, a razão e o abate de animais de laboratório em excesso. E, para isto, nós estamos convidando a doutora Bettina Bert, especialista em farmacologia e toxicologia. Atualmente, ela atua como chefe da Divisão de Bem-Estar Animal e Transferência de Conhecimento do Instituto Federal de Avaliação de Riscos, Centro Alemão de Proteção Animais de Laboratório. Estudou medicina veterinária na Universidade Humboldt de Berlim, após a fusão na Universidade Livre de Berlim, fez doutorado no Instituto de Farmacologia e Toxicologia, Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Livre de Berlim, tem habilitação e venia legende em Farmacologia e Toxicologia, Universidade Livre de Berlim, e exame como veterinária especialista em farmacologia e toxicologia. Doutora Bettina, seja muito bem-vinda, parabéns pelo belo currículo da sua vida. Muito obrigado, a apresentação é sua. Muito obrigado também. Vielen Dank auch. Muito obrigado pela simpática apresentação e introdução e obrigado também por poder participar. Eu já pude estar 3 meses na USP há 20 anos, mas eu gosto muito das lembranças desse momento. Isso foi um dos melhores momentos da minha vida. Hoje gostaria de lhes apresentar e para compartilhar a minha apresentação para lhes falar do papel do Comitê Nacional da Legislação Animal na Alemanha. E também falaria rapidamente de um tema que nos ocupa bastante na Alemanha, que é o uso de excesso, de número excessivo de animais do laboratório. Este centro implica uma das 5 habilidades, o Centro Alemão para a Proteção de Animais de Laboratório, é a parte do Centro do Instituto Alemão para a Avaliação de Risco, que se ocupa e trabalha dentro do Ministério para Alimentação e Agricultura. Nós seguimos a diretriz europeia 2010-63, que tem como meta que o bem-estar de animais de laboratório seja melhorado, seguindo padrões e elevando os padrões mínimos. A diretriz, só um minuto, deixa eu tentar avançar o slide aqui. A diretriz entrou em vigor em 2013 com algumas alterações que eu discutirei rapidamente, em especial proteção além das proteções dos animais normais, temos também proteção aos fetos de vertebrados e cefalópodes, e também haverá medidas de refinamento, em especial medidas que levam ao refinamento da proteção, mas também na manutenção e também durante os testes. Temos um desenvolvimento também de uma transparência aumentada com a publicação anual de números sobre esses animais, além da população, mas também os chamados projetos não técnicos, quer dizer, são resumos anuais, transparentes, com relação aos testes realizados e também os testes planejados. Um outro ponto a reforçar é que os animais geneticamente modificados sejam mais regulamentados, como, por exemplo, a geração dessas modificações e quando os descendentes de tais animais possam estar expostos a sofrimento, por exemplo, desses animais geneticamente modificados. Na
a Alemanha vale também e seguimos essa diretriz que diz que todo membro da União Europeia eh, tem que implementar um comitê nacional para isso. Na legislação alemã, isso foi implementado na legislação de proteção animal com o Instituto para Avaliação de Risco e também na norma de animais de laboratório, que explica ainda mais essa prescrição, além do Comitê Nacional, como autoridade responsável, aconselham também as chamadas comissões nacionais para animais, que por si são instituições que trabalham e definem esses experimentos com um caráter consultivo. Nós trabalhamos tanto em práticas consagradas, mas também com diretrizes de nível europeu para a melhoria do bem-estar desses animais e também para desenvolvimento do direito dos animais dentro da União Europeia e a harmonização dentro da Europa. Como nós trabalhamos? Normalmente recebemos solicitações dessas comissões e as transferimos então e nós geramos sugestões. Quando precisamos e não encontramos conhecimento especialista dentro do BFR, nós solicitamos conhecimento externo de experts, e para isso temos um grupo de especialistas que consiste de aproximadamente 30 pessoas das áreas de ciências naturais, direito, manejo e condução, e as recomendações são publicadas na nossa página na internet e também em jornais internacionais. Tenho alguns exemplos ou até sugestões que posso usar para exemplificar com relação aos animais geneticamente modificados. Aqui nós temos, com a ajuda de especialistas externos, nós fizemos a avaliação de carga em camundongos e ratos e também recomendações para avaliação de carga sobre peixes. Quer dizer, nós desenvolvemos esses folhetos e orientações para podermos fazer avaliação para uma certa espécie. Além disso, fizemos também um estudo jurídico-científico com relação aos métodos de genotipificação por exemplo, da biópsia por exemplo, no caso de animais imunodeficientes, dos animais geneticamente modificados. Se vocês quiserem saber mais sobre as nossas recomendações, vocês podem acessar a nossa página na internet. Lá se encontram também outras recomendações e publicações que publicamos. Agora falarei sobre um tema que atualmente nos ocupa bastante na Comissão Nacional, que é também aqui uma sugestão que eu gostaria de dar aqui sobre os chamados motivos racionais para o sacrifício de animais em excesso. Com isso, entendem-se animais que são criados para fins científicos, mas que não são utilizados para fins científicos, quer dizer, não foram utilizados em experimentos ou ainda não foram mortos para realizar exames de tecidos, etc., mas foram mortos sem estes fins. Por exemplo, estes animais em excesso surgem na criação de animais modificados geneticamente ou ainda aqueles que não foram utilizados para estudos, porque eram, por exemplo, porque tinham o genótipo errado, por exemplo. Na Alemanha, a regulamentação é que no parágrafo 1 da legislação diz que ninguém pode causar sofrimento, danos a um animal sem motivo. Além disso, no parágrafo 17, regulamenta-se que a morte de um
de um animal pode ser punido com detenção de até 3 anos ou punição financeira, como, por exemplo, isso é diferente de quando você tem uma morte de um animal como esse para a tomada de tecidos, mas sem uma motivação como essa, de fato, seria difícil realizar isso. Para ter uma ideia de quais quantidades são discutidas aqui, tivemos os números da Alemanha, com números aqui de 2020, e na Alemanha foram aproximadamente 1,9 milhões de animais foram utilizados em estudos, e além disso tivemos aproximadamente 600 mil alunos que foram mortos por fins científicos, para tomada de tecidos ou órgãos. Além deste número, e adicionalmente a este número, entram também os animais que foram mortos sem o uso, quer dizer, em excesso. Aqui temos uma avaliação de 2017, em que os animais primeiramente foram computados, né? E o número ali era de aproximadamente 3,9 milhões de animais, e vocês veem que é um número bastante alto de animais de laboratório que estão sendo discutidos aqui. Bom, como Comissão Nacional, desde 2015 nós nos trabalhamos com essa temática e fizemos também aqui uma documentação jurídica, né, para falar desse motivo racional para a morte desses animais em excesso. Neste ano decidimos abordar o problema novamente por causa de uma nova legislação, jurisprudência, que talvez tenham ouvido na palestra da doutora Kluge. Na Alemanha, agora proibiu-se matar pintinhos de um dia, e tem-se que perguntar em que medida esta jurisprudência dos pintinhos de um dia se transfere para a área de laboratórios, animais de laboratório. A temática é complexa e ampla, de maneira que eu trago esse questionamento e discussão, e até, na verdade, eu não posso entrar em detalhes nessa discussão aqui, mas eu acredito que é importante que nós falemos e pensemos sobre esses animais em excesso, independentemente se esse conceito alemão de razão e motivo, né, existe aí ou não. Esses animais em excesso não são somente um problema na Alemanha, mas eles existem, obviamente, em todos os países onde se realiza testes com animais. E, por exemplo, aqui estão os números da União Europeia, que vem de 2017. A razão aqui é que de 9,4 milhões de animais foram utilizados para testes, com um número nacional de 12,6 milhões de animais, incluídos para animais que foram utilizados para fins científicos, mas ou então foram mortos como excesso. Quer dizer, é um número muito alto, somente na União Europeia. E dentro dos números globais e no mundo todo, é difícil calcular e ter os números, e eu tentei descobrir como fica essa situação estatisticamente no Brasil. Aqui tenho uma informação da FAPESP, que diz e fala em números para o mundo todo, e fala também que no Brasil, até agora não há estimativas consolidadas, e eu imagino que seria interessante, e um primeiro passo seria determinar esses números para cada um dos países. Para nós, é importante também seguirmos o princípio dos 3R, quer dizer, evitar, reduzir e refinamento dos animais de laboratórios, não somente para aqueles que são usados, mas também para aqueles em excesso, porque todo animal conta.
Por isso, agradeço pela atenção e talvez haja tempo para algumas perguntas, ou talvez haja tempo para perguntas no final também. Muito obrigado. Ja, hallo Dr. Bett, vielen Dank, auch von unserer Seite. Muito obrigada também da nossa parte. Doutora Bettina, aqui estamos. Muito obrigado pela sua brilhante apresentação. Eu queria estimular os nossos internautas, teleinternautas aqui, para perguntas ao final do nosso encontro. Com certeza, a sua apresentação traz muito interesse e muitas questões que eu mesmo aqui, como jornalista, já estou louco para fazer. Mas vamos deixar aqui ao final do nosso programa em função do nosso tempo. Doutora Bettina, muito obrigado pela sua extraordinária visão e apresentação.